Olá, vamos apresentar a análise do artigo na sala de aula, a história, a etnomatemática, a modelagem do autor, professor Beatan de para a História da Matemática do curso de pós-graduação da Universidade de Ouro Preto. Os integrantes são o João Batista Nunes da Silva e Sheila Dias dos Costa Soares. Os professores que ministram a disciplina de História da Matemática e que solicitaram a leitura desse artigo é o professor doutor Davidson Paulo Azevedo de Oliveira e a professora doutora Margem da Conceição Ventura Viana. A introdução. D'Ambrosio inicia o artigo definindo o que é conhecimento, sendo que os saberes e fazeres acumulados ao longo da história da humanidade. Então, ele define o conhecimento como sendo os saberes e fazeres que uma cultura adquire ao longo do tempo. E esse conhecimento, ele é acumulativo e traz aí a representação da realidade através da modelagem, porque ele parte da vivência de um ciclo que se estabelece, onde ele cria uma linha da realidade que move o indivíduo, e esse indivíduo gera uma ação mudando a sua própria vida e a vida dos membros inerentes àquela cultura. Ele busca também, através da modelagem, as representações parciais limitadas na construção dos modelos êmicos, quando ele cita que a representação parcial não é estudar um pé de laranja por inteiro, estudando os frutos, as folhas, as cores. Ele procura delimitar a parte que ele quer estudar. Isso ele chama de modelos da etnomatemática, que mais à frente vamos estar aí explicando. Ele fundamenta a definição de modelagem através do Rodney, do Bassanese, que a modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando sua solução na linguagem do mundo real. Ele também expressa que na sala de aula devemos buscar aí modelos dentro da realidade para que o aluno entenda, mas não podemos deixar que esses modelos causam uma desestimulação à criatividade do novo, do sonhar que o aluno traz consigo. Na etnomatemática, D'Ambrosio faz uma definição destrinchando a palavra etnomatemática em 3 situações, onde a etno ele traduz como cultura de ambiente, matema, aprender para saber, um mundo acadêmico, e as ticas são os instrumentos usados. D'Ambrosio também deixa bem claro que usar a etnomatemática é jamais esquecer a matemática acadêmica, e sim tentar agrupar o conhecimento de uma cultura local através dos modelos êmicos com a matemática acadêmica, fazendo com que esse entendimento fique cada vez mais claro na cultura local. Ele cita também um exemplo da apicultura, onde nós temos 3 situações em que usa-se a etnomatemática para a apicultura em situações diferentes, como é o caso. Os matemáticos, eles vão utilizar a etnomatemática que vem dos ciclos acadêmicos. Os apicultores utilizam a etnomatemática para a própria comunidade, que há muitos anos, talvez séculos, vem trabalhando com esse produto aí das abelhas. E os indígenas, que seria o terceiro viés da utilização da etnomatemática, como incorporada às suas tradições xamânicas e místicas, mas reafirma que todos estão fazendo a modelagem, cada grupo utilizando seus recursos intelectuais e materiais próprios. Já na história,
Bem, sempre quando falamos da matemática, geralmente fica aí subentendido, né, a etnomatemática dos europeus, que muitos chamam de matemática ocidental, que é uma matemática que se inicia na Europa, a partir ali da antiguidade grega e desenvolvendo-se assim durante toda a Alta Idade Média, a partir das cruzadas na Europa cristã, e ali, a partir das grandes navegações iniciadas no final do século XV. Então, essa matemática, ela se estendeu a todo mundo, ou seja, né, a manifestação matemática que foi narrada com uma forte tendência eurocêntrica. Então, essa matemática, ela está presente nos escolares não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Porém, quase nada se falava, ou ainda se fala, até pouco tempo, das manifestações de outros povos e culturas. Mas estudada, né? Recentemente tem havido esforços para se estudar a história e outras etnomatemáticas. Então, em cada etapa dessa evolução da matemática, nota-se aspectos de modelagem e de etnomatemática. E esses aspectos estão contidos em diferentes manifestações. Aí nos exemplos que está aí pode ser, por exemplo, uma catedral religiosa, uma teoria geométrica como a geometria euclidiana, um sistema cósmico, planetários, que foi um modelo matemático muito conhecido, que ficou muito conhecido devido a Ptolomeu no século II. Né? Mas o professor o Biratã, ele diz que à medida que surgem novas possibilidades de observação do sistema real, novos elementos vão sendo introduzidos na representação e vem fazendo esse modelo mais adequado, né, que é o proposto atualmente. Os modelos como estratégia de conhecimento, eles trazem um grande benefício da modelagem matemática, que é poder, através de cálculos, validar o modelo e fazer previsões sobre o comportamento dos sistemas e tentar controlar esses sistemas com o desenvolvimento, por exemplo, da computação. A modelagem matemática tornou-se aí o instrumento científico mais poderoso que dispomos atualmente, né? Então, o professor ele traz que a modelagem, além de contribuir para as ciências exatas, físicas e naturais, a tecnologia, ele também abriu novos horizontes para os estudos da ciência da cognição. Hoje, a ciência da cognição, que considera o ser humano um processador de informações especial, ser a versão moderna do que eram as chamadas teorias de aprendizagem, a gosto das nossas licenciaturas. Então, esses instrumentos de tecnologia, eles se tornaram instrumentos científicos poderosos nessa interseção aí de ensino. Bem, a proposta dessa trilogia, né, que é apresentada pelo professor Biratã, que é a etnomatemática, a história e a modelagem, ela coincide com o modelo de ciclo de conhecimento e ela também tem grandes implicações para a educação. Né? Como diz o professor, a modelagem matemática, ela deveria ser amplamente introduzida nos cursos, porque à medida que novos avanços em computação e particularmente na inteligência artificial forem surgindo, a modelagem vai aí se ampliando a ciência da cognição e as ciências humanas. Então, a gente entende, né, que pode se trabalhar com situações do cotidiano do aluno, por exemplo, ajuda na valorização da matemática local, que é o cerne da etnomatemática, e ajuda também na construção de modelos, tendo as novas tecnologias como ferramenta de apoio. Então, essa trilogia apresentada pelo Biratã de Ambrosio, ela tem grandes implicações para a educação atual. Em suma, consideramos que a relevância desse tema ele se traduz no fato que a matemática pode estar relacionada com uma aprendizagem esta que busca propiciar o fortalecimento do conhecimento matemático local, bem como o desenvolvimento teórico empírico da etnomodelagem no campo da educação matemática. Então, trabalhar esses
conhecimentos em sala de aula, eles ajudam na valorização dos conhecimentos locais e na expansão também, né, desses conhecimentos. Nossas referências, né, que é o texto do professor Beratan de Ambrosio, que foi explanado, e os nossos agradecimentos. Trouxemos aí, né, essa frase que está lá no início do artigo do professor Beratan, que é a frase: sem fantasia ninguém pode se tornar um matemático, de Sopes Lewis. Então, nós agradecemos com essa frase aí do Sopes Lewis, que foi trazida pelo Beratan. Muito obrigada. Obrigado.